Porque antes da cruz, Deus era apenas Deus. E depois da cruz do Calvário, Deus, além de Deus, é o teu paizinho amado. Você crê nisso? Então vamos começar hoje a nova série de ensino da igreja, o Enigma da Graça. Nós vamos ter 7 quintas-feiras para explicar a graça de forma detalhada para você. Só que eu preciso de uma contribuição dos irmãos. A graça de Deus, para ser entendida, tem que ter 2 coisas: atenção e revelação. A graça, para ser compreendida, tem que ter o quê? Então, se você ficar disperso, deixar o diabo roubar a palavra de você, você não vai aprender nada. Se você não pedir para Deus te dar a revelação da graça, você vai permanecer vivendo na lei de Moisés, ainda que você não queira. A graça só pode ser compreendida se ela te for revelada. Então é um estudo que não é fácil de ser compreendido. É um estudo que eu vou tentar ao máximo facilitar para os irmãos. Nós vamos fazer uma transição do Antigo para o Novo Testamento. É uma palavra não emocionante, mas muito profunda e transformadora. Amém? Posso contar com a atenção dos irmãos? Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia, por favor. Gálatas, no capítulo 3, no verso 13. No nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao Enigma da Graça. É a primeira mensagem da série de 7. Nós vamos explicar a graça de Deus de forma detalhada, devagar, para todos compreenderem. E vamos orar para os irmãos que não estão vindo aos cultos de quintas-feiras, para que Deus convença-os de entender que o culto mais importante da semana que nós temos é os cultos de quinta. Amém? É onde você vai crescer para a glória de Deus. Todos encontraram? Então, em reverência à palavra do nosso Deus, se coloque sobre os pés e vamos ler o Evangelho de Cristo. Presta bem atenção na leitura. Ouça o que diz a palavra de Deus. Você que tem medo de ter maldição hereditária, você que já aceitou Jesus e ainda continua achando que tem maldição na tua vida, bom, hoje vai ser quebrado para a glória de Deus esse mal da tua existência. Amém? Vamos ler então. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Que Deus abençoe tua palavra e que essa graça lhe seja revelada em nome de Jesus. Pode se assentar. Queridos irmãos, a cruz do Calvário deve dividir a história de todo homem. Por quê, pastor? Porque todos os homens devem dar uma resposta diante da cruz. Todo homem precisa decidir sobre a linha divisória da cruz na sua própria vida. Existe uma vida antes da cruz e existe uma vida depois da cruz do Calvário. A cruz é tão poderosa que ela é antes e depois em tudo. Antes da cruz, a gente tinha um tipo de calendário. Depois da cruz do Calvário, o calendário foi dividido. Aí diz 80 antes de Cristo, 2021 depois de... Então a cruz, ela não tem meio termo, ela divide a história, antes e depois. Em outras palavras, Deus está falando o seguinte, que Deus não é borracheiro, porque borracheiro é que faz remendo. Borracheiro começa a fazer remendo nas coisas. Deus não é um tipo de pai que, se fosse um profissional, não abriria uma borracharia, porque borracheiro é que faz remendo em pneu. Deus não. Deus só pode ser oleiro, porque oleiro é o que quebra o vaso e faz tudo de novo. Por isso a cruz do Calvário não existe meio convertido, meio termo.
é antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da cruz e depois da cruz. Isso quebra aquele conceito de falar o seguinte assim: então quer dizer que se eu aceitei Jesus, a graça me foi revelada, posso continuar pecando? Não, é antes de Cristo você era um pecador. A cruz te transforma, não te remenda. Imagina um cachorrinho. Pensa aquele pudo, aquele cachorrinho bonitinho, aquele pudinho bonitinho, branquinho. Aí alguém fala assim: ó, eu quero ser pai desse cachorrinho. Não, eu quero ser pai dele, eu vou adotar ele como filho para mim. Aí a pessoa faz o seguinte: ó, vamos tentar remendar ele, vamos tentar ajustar a aparência dele, vamos tentar fazer com que ele seja parecido com um homem, vamos tentar reformar o cachorrinho. Aí a pessoa que quer adotar o cachorrinho faz o seguinte: ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar nele uma calça jeans para parecer com gente, vou mandar fabricar um sapatinho para ele, para colocar na patinha dele, ele vai parecer com um jovenzinho. Aí vou comprar uma camisetinha para ele também, para esse cachorrinho, vou dar para ele uma camisetinha para ele poder ficar parecendo com um jovem. E tem mais uma coisa, vou colocar nele também algo a mais para ele parecer mais com gente ainda. Vou ensinar ele a sentar numa mesa, comer como gente. E esse cachorrinho vai aprender inclusive a pegar um garfinho para poder se alimentar como um ser humano se alimenta. Aí a pessoa vai lá, faz curso, se prepara, tenta reformar o cachorrinho, mexe dali, mexe de cá. Inclusive faz o seguinte: ó, agora cachorrinho, você não faz mais au-au. Eu vou te ensinar a falar como ser humano. Você não vai latir mais, você vai falar agora igualzinho ao ser humano. Aí ela tenta modificar, tenta reformar, tenta remendar, mexe dali, mexe de cá, troca a roupa dele, coloca um bonezinho nele e fala: agora você é meu filho. Só que aí tem um problema: a natureza continua sendo de cachorro, ainda com aparência de ser humano. Assim é a religião com você. Você chega para a religião e eles trocam a tua roupa. Ó, agora é o seguinte: a partir de hoje, quem usa calça jeans, agora vai usar uma saia. Vamos trocar o comportamento dela, vamos mudar o lado de fora. Não, a partir de hoje é o seguinte: ó, se você usa batom, tira o batom, muda a aparência do lado de fora. Não, a partir de hoje é o seguinte: ó, se você veio para a igreja, aceitou Jesus, é um bom religioso, a partir de hoje tira os brincos, tira os colares, tira a maquiagem, para de cortar o cabelo. A sua estética do lado de fora é alterada, é reformada. Só que a natureza, só a cruz do Calvário pode dividir o antes e depois. Sabe por quê? Porque Deus não faz reforma, Deus transforma a vida de quem Ele salva. Olha para o teu irmão e diga assim: você não é um reformado, você é um transformado. A cruz é um antes e um depois. Sabe o que está querendo dizer? Que não basta mudar a aparência do lado de fora. Se não tiver um encontro com a graça de Deus, quem bebia, ainda que mude a roupa, continua bebendo. Quem fumava, ainda que mude a roupa, continua fumando. Quem prostituía, ainda que mude a roupa, continua prostituindo. Aquele que batia na esposa, adulterava, ainda que troque a roupa, ele continua adulterando e batendo na esposa. Por quê? Porque mudou tudo, mudou o lado de fora, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de expressar. Mas a cruz do Calvário não passou por ele, porque onde a cruz passa é antes e depois. Quem está depois da cruz? Quem está depois da cruz? Quem está em dão glória a Deus bem alto para abanar o inferno em nome de Jesus? Agora, se nós já aprendemos que a graça não é conquistada, a graça é recebida, por que você não estica o braço e recebe de uma vez? Você já entendeu que a graça não tem que conquistar, não tem que ter obras, é só eu receber, não é conquistar. Por que você não estende a tua mão e recebe logo a graça de Deus? Para que permanecer na religião? A religião é como se fosse um barro fundo, que você pisa e você atola, você afunda e não sai do lugar. Mas aqueles que conhecem a graça, renova a sua mente, voa como águia, vai fundo na palavra e se torna uma nova criatura para a glória de Deus. Na cruz acontece duas coisas. Tudo que se refere à graça tem que começar pela cruz do Calvário. Na cruz duas coisas acontecem. Primeiro,
Nela somos libertos da maldição da lei, da morte, da miséria e da enfermidade. Olha o que o texto diz em Gálatas 3. Cristo nos redimiu. A palavra redimiu é libertar. Redimir significa ser liberto. Redimir significa ser livre. Então a graça Cristo nos libertou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Está escrito na palavra de Deus: não há mais maldição para quem está em Cristo. Olha o que diz o texto em Romanos capítulo 8, verso 1, de 1 a 4, vou ler para você. Olha o que diz o texto sagrado. Portanto agora que tempo é esse? Depois da cruz, depois de aceitar Jesus. O que diz o Evangelho? Portanto agora já não há condenação, maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais maldição para quem está em Cristo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Pastor, a minha casa está amaldiçoada. Não, é a religião que fez isso por você, a religião que pôs na tua mente que você ainda permanece amaldiçoado. Mas a minha Bíblia está dizendo: não há mais maldição para quem está em Cristo, porque Jesus de Nazaré se fez maldição no meu lugar e cumpriu toda a lei que poderia me condenar. Não existe maldição hereditária para quem é crente. Não existe maldição de nenhuma natureza para quem é crente. São pessoas que aí fora querem tomar teu dinheiro para quebrar a maldição que a cruz já quebrou. Está quebrado. E não é o Rodrigo que está dizendo, é a palavra de Deus, é o Evangelho. Segunda coisa que acontece na cruz do Calvário: nela somos incluídos em Cristo. E por isso, tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a nós também. Quando eu batizei, meu irmão, presta atenção, você que batizou sem consciência, não sabendo nem o que estava fazendo, olha o poder que tem um batismo, que a gente não dá valor, não presta atenção. Olha aqui, escute o que eu vou dizer. Quando eu batizei, eu morri com Jesus. É por isso que tem um antes e depois. Aquela pessoa antes de aceitar Jesus não existe mais, morreu. O Rodrigo, antes de aceitar Jesus, era um. Quando aceitou Jesus e batizou, morreu aquele Rodrigo. Agora é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para. Aí a Bíblia diz que quando eu me levantei do batismo, eu também renasci com Jesus Cristo. No batismo, quando aquela água que você foi mergulhada era Jesus de Nazaré, você morreu junto com ele. E quando você saiu das águas do batismo, saiu para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha tudo que eu estou dizendo da base bíblica. Romanos 6, 4 diz assim, ó: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do... Não está lendo aqui não? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do... Então o batismo te matou. Aí a Bíblia diz, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Aceite essa nova vida. Aceite essa nova vida. Não há mais maldição para quem está em Cristo. Quer ver uma coisa? Olha o que acontece, o que é o batismo? A Bíblia diz que no Antigo Testamento, quando Deus foi libertar o povo das garras do faraó, primeira coisa que tiveram que passar no umbral da casa, quem lembra? Passou o quê? E sangue simboliza quem? Então no umbral da casa tinha que ter o sangue de Cristo, aceitar Jesus, amém? Segunda condição, atravessar o Mar Vermelho. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, as águas sobem. Aquilo é o batismo do Antigo Testamento no povo de Israel. O povo judeu foi batizado no Mar Vermelho após o sangue de Cristo vir sobre eles. Aí quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, que o mar se abre, a Bíblia diz que Faraó vinha atrás. Quem vinha atrás?
Sabe qual é o significado do nome Faraó na Bíblia? Pecado. O que aconteceu com Faraó no Mar Vermelho? O que aconteceu com Faraó no Mar Vermelho? E o Faraó significa o quê? Seu pecado morreu no batismo. Seu pecado morreu no batismo. Seu pecado morreu no batismo. Não, você pode continuar pecando algumas vezes, mas o pecado que te matava, que ia para o inferno, morreu. Isso é para quem aceitou Jesus. Quem compreendeu até aqui? Batismo é coisa séria, meu irmão. Se você não foi discipulado no batismo e batizou sem consciência, aprenda isso agora. E se você não batizou ainda, batiza. Isso é coisa séria. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, vamos lá. Agora, para nos libertar da lei que eu acabei de falar aqui agora, tem que ter uma coisa chamada lei do resgate. Alguém tinha que me comprar. E eu vou te ensinar na Bíblia Sagrada agora o que é ser resgatado da maldição. Primeira coisa que a gente tem que entender é a legalidade. No Antigo Testamento existe uma lei chamada Lei do Resgate, que é uma lei que Deus deu a Moisés, chamada Lei do Resgate. É a regulamentação de compra e venda de posses e também regulamentação de compra e venda de seres humanos. Seres humanos poderiam ser vendidos no Antigo Testamento. Inclusive seres humanos podiam se vender no Antigo Testamento. Quem sabia disso? Isso não tem no Google. Isso é graça. Você vai entender o poder de Deus na sua vida hoje. Então presta bem atenção. Vamos lá para o texto em Levítico capítulo 25. Depois, se você quiser ler o capítulo inteirinho, é só regulamentando a compra e venda de seres humanos. Na lei de Moisés, podia se comprar e vender gente. Olha o que diz o texto, presta bem atenção na leitura. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer, e alguém do seu povo empobrecer, e se vender a esse estrangeiro, ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate, mesmo depois de vender a si mesmo. Um dos seus parentes, primeira condição, um dos seus parentes pode resgatá-lo. Se eu me vendi, só poderia me resgatar o meu parente mais próximo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderia resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão um tempo desde o ano em que vendeu a si mesmo até o ano do jubileu. Note que pessoas podem vender a si mesmas. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Está em Levítico capítulo 25, eu li do 47 até o 51. Escute bem o que eu vou dizer. Note que pessoas podem se vender. Como que o diabo ganha legalidade sobre o ser humano, inclusive de comprar um ser humano e ainda ser pai de um ser humano? O diabo pode sim comprar um ser humano e se tornar pai do ser humano. Sabia disso? Olha o que o próprio Jesus fala a respeito disso em João 8,44. João capítulo 8, verso 44. Olha o que a Bíblia diz: vocês pertencem ao pai de vocês. Quem é o pai de vocês? O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo é pai da mentira, dos mentirosos e dos que não estão em Cristo. Agora escute o que eu vou dizer a você. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, peraí, para não confundir a mente. O diabo tem legalidade sobre o pecado. Amém? E quem é pecador se torna filho do? Então o diabo tem filhos, e muitos filhos, e eles nem sabem disso. Olha o que o texto está dizendo, Romanos 5,12.
Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos Então o diabo um dia foi seu pai. E quando o diabo foi seu pai? Quando você nasceu em Adão. Toda pessoa que nasce, ela nasce no pecado, por causa de Adão. E toda criancinha, bebezinho que a gente vê, meu Deus, cuti, lindinho demais. Você pode ver que a naturezinha dele já é nervosa. Você pode ver que a natureza da criança já é propícia para mentir, para errar, para fazer o que não presta. Por quê? Porque ela nasceu em Adão. E quem nasce em Adão está condenado pela lei de Moisés. Você quer ver uma coisa? Tanto que isso é sério. Uma pessoa que nasceu em Adão, ela nasce no pecado, é filha do diabo, está debaixo da condenação e da maldição da lei, porque a cruz não chegou até ela ainda. Aí eu fico vendo as mães que não trazem os filhos para as igrejas, os pais que não incentivam os filhos a participar de teatros, da escolinha infantil. E mal elas sabem que os filhos precisam de salvação, de conversão. Porque é um boato que até os 7 anos, não sei, meu irmão, é a lei de Moisés, a lei é implacável. A lei não tem 1 mais 1. O negócio é X e X e X. Todos que nascem em Adão. E quer ver uma coisa? Já viu alguém falar assim, pastor Rodrigo, aquela pessoa não vai para a igreja, não aceitou Jesus, mas paga as contas, é gente boa, é gente honesta, é trabalhador. Olha, pastor, vou dizer uma coisa, ele não aceitou Jesus, não quer saber de igreja, mas é melhor até que crente. O comportamento dele é ilibado, eu sei. Ele ganhou uma reforminha, não foi? Ele trocou a roupinha, não foi? A educaçãozinha dele é ilibada, ele fez uma faculdade, ele é inteligente, ele é uma pessoa maravilhosa. Sim, mas mesmo sendo maravilhoso, mesmo sendo educadinho, mesmo não matando ninguém, mesmo sendo melhor até que os próprios crentes, mesmo assim ele está debaixo do pai dele, que é Satanás. Porque quem nasce em Adão, se não aceitar Jesus, vai para o inferno bonitinho. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno direto. Se não aceitar Jesus, ele não foi passado antes e o depois da cruz do Calvário. Porque a salvação não é pelas obras bonitinhas. Só Jesus pode salvar. E enquanto estiver sem aceitar Jesus, pode ser bom o jeito que for, que está condenado ao inferno. Porque a salvação não é pela lei de Moisés. Em Adão ninguém é salvo, por melhor que seja. Quem compreendeu isso? Pastor, esse é pesado. Não é não. É graça. É só aceitar Jesus, é tão fácil, que é só estender a mão e pegar e ser transformado. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, nasceu em Adão. Quem é o pai dele? Ele está debaixo de qual? De qual lei? Está condenado ao? Aí como é que fica agora? Aí você fala assim, pastor Rodrigo, mas o que eu fiz para receber o pecado de Adão? A Bíblia está dizendo aqui, todos pecaram. Adão pecou, mas nós também temos os nossos pecados. E sem Jesus de Nazaré, eu sou pecador, não tem jeito. Não tem solução. Isso é a lei de Moisés e Deus tem que cumprir a lei dele. A lei não foi cancelada. A lei é cumprida por Jesus. É diferente. Agora, como é que fica isso? A pessoa nasceu em Adão, é filha do diabo, está debaixo de maldição de tudo quanto é jeito, não só hereditária, mas todas as maldições da lei. Como é que fica agora? Só tem 2 possibilidades na lei de Moisés. Só tem 2 coisas a ser feita por essa pessoa. Primeira coisa que pode ser feita, no ano do jubileu a pessoa poderia ser libertada. Segunda coisa, somente através da lei do resgate. Só que a lei do resgate possui 3 condições. Para uma pessoa ser liberta na lei de Moisés, para ela ser transportada do pai diabo que ela tem para o filho de Deus,
tem 3 condições. Primeira, o comprador, porque o diabo comprou pessoas, sim ou não? Agora tem um resgatador para comprar das garras do... Tem 3 condições. Primeiro, o comprador tinha seu parente mais próximo. Aí cadê o parente mais próximo nosso para conseguir bater o diabo? Não tem. Quem quer morrer por mim? Ninguém. Se vira. Se eu nasci no pecado, se eu estou no pecado, quem vai pagar o preço por mim? Ninguém. Segunda condição da lei de Moisés, ele teria que ser capaz de ter recursos para pagar o valor do resgate. Ninguém tinha. O preço era muito caro. Terceiro, olha o tamanho da problemática da lei de Moisés. Quem fosse me comprar do meu antigo pai, diabo, tinha que fazer o seguinte: o que tivesse no nome do meu comprador teria que passar para o meu nome também registrado no cartório. Se quem me comprar tivesse 10 fazendas, teria que passar para o meu nome. Se não passasse para o meu nome, a lei já cancelaria o ato da compra. Eu podia ter o dinheiro, podia conseguir, mas tinha mais uma coisa: o que tivesse no nome do meu comprador, passa para o nome do Rodrigo também. Eu tenho 10 fazendas, passa para o nome dele. Eu tenho 500 automóveis, passa para o nome dele. Não, mas eu tenho tantas ovelhas, cabeças de gado, sou fazendeiro, passa para o nome dele. Senão o cartório não aceita. Aí, o que aconteceu conosco quando a gente nasceu? Caímos em pecado, por isso estávamos em maldição. Segunda coisa, nós nos vendemos a Satanás em Adão e nos tornamos escravos do diabo. É por isso que sem Jesus ninguém é liberto. Terceira coisa, Satanás veio para matar, roubar, destruir. Está falando de maldição. Quem não tem Cristo automaticamente está por debaixo de maldição. 4. Assim, pela queda de Adão, a raça humana perdeu tudo que Deus havia dado. Quando estávamos em Adão, não era possível ter comunhão com Deus. Eu não podia chamar Deus de Pai, porque era proibido pela lei de Moisés. Não tinha comunhão com Deus. O corpo do homem provou a morte. A nossa personalidade entrou em desarmonia. A terra onde o homem pisava era refletida sobre maldição. Deus então nos libertou da maldição da seguinte forma: alguém tem que comprar esse povo. Se eles não for redimidos, comprados, alguém cumprir a lei de Moisés, para que eles possam ser resgatados, eles vão para o inferno, vão morrer, vão viver debaixo de maldição, e o destino final deles será o lago de enxofre junto com o pai deles, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o lago de enxofre foi criado para Satanás, seus anjos, seus seguidores e seus filhos. Quem está em Adão, está sem Jesus, está condenado automaticamente a morar com o pai dele. Por que vai? Aí a imagem de Deus, Gabriel, não, Deus, o que eu tenho a ver com isso, Deus? Não, eu não pequei, isso é coisa deles. Miguel, você é o homem da espada, você é forte, poderoso. Não, Senhor, eu não vou lá não, essa conta aí não é minha não, eu não fiz nada, não pequei. Aí Deus chama anjos, serafins, querubins, vai chamando gente para lá, para cá, alguém vai lá, não vai. De repente, uma luz no fim do túnel aparece. Aparece alguém com um cabelo branco como a neve. Aparece alguém que os olhos dele, segundo a Bíblia, são como chamas de fogo. De repente aparece alguém que na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá. Ele falou assim: ó Senhor, eu pago o preço da lei por eles. Aí pegou e falou: meu filho, você já viu o preço? Já viu o preço? Porque, escute o que eu vou dizer para você, meu filho. A primeira condição da lei é que você precisa ser parente mais próximo deles. E você é espírito. Para você conseguir resgatar eles, você vai ter que descer lá como um homem, não como Deus. Você é Deus nos céus, mas quando você descer lá, Jesus, vai ser em carne e osso. Eu sei, Pai. E você sabe o preço que é, não sabe? Sei. Jesus, ó Deus falando, todas as enfermidades que o diabo colocou neles,
da humanidade inteira vai vir sobre o seu corpo humano. Filho, você quer ir mesmo? Quero, pai. Meu filho, você não sabe o que é uma cólica de rins. Imagine a cólica de rins da humanidade inteira no seu corpo, pendurado numa cruz do Calvário. Você quer ir, Jesus? Eu quero, pai. Meu filho, imagine todas as dores de cabeça, todas as tromboses, todas as enfermidades do mundo. Imagine a dor das enxaquecas. Imagine a dor no útero das mulheres, os problemas, a dor de parto que as mulheres têm. Tudo isso, meu filho, vai vir na cruz sobre você. A dor da humanidade inteira, em um único corpo humano pendurado na cruz do Calvário. Eu falei assim: eu estou disposto a ir. Aí Deus faz ele nascer através de Maria. Ele cumpre a primeira etapa. Jesus veio em forma de homem. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e se tornou o nosso parente mais próximo. Aí a segunda condição era que o preço exigido tinha que ser pago com a própria vida. Além de sofrer tudo, apanhar tudo, além de ser zombado, ser Deus e ser chamado de demônio, ele teve que morrer pela humanidade. Bateram nele, xingaram ele, colocaram coroa de espinhos nele, tudo foi para a gente. As dores que ele andava carregando a cruz, e a cólica de rins que você sente hoje da humanidade inteira, doendo no rim dele. As dores na coluna que a gente sente hoje da humanidade inteira, doendo nas costas dele. E ele indo para o Calvário e dizendo: eu amo a humanidade, eu amo meus filhos, eu vou vir trazer um pai para essa humanidade, eu vou resgatar esse povo da lei, das garras do diabo, não serão mais escravos. E a Bíblia diz que o preço exigido era preço de morte. Tinha que pagar com a vida. Mas a Bíblia diz mais. Tinha uma terceira condição. Ó, Jesus, tem um detalhe. Tudo que está no teu nome, tudo que está no teu nome vai ter que passar também para o nome deles. O que está depositado no teu nome, seus bens, suas posses, você vai ter. Você é o único filho de Deus. Você sabia, Jesus? Você é o único filho de Deus. E você vai dar tudo isso para eles. O que é teu, Jesus, o que é teu, que está registrado no cartório dos céus, vai ter que ser feito um testamento na terra, que Deus está assinando que tudo que está no nome de Jesus vai passar também para o nome de todos aqueles que crê depois da cruz. Ele falou assim: está aceito, Jesus. Pai, está aceito. Aí ele vem e desce, passa por tudo o que passou. Aí a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,30: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Sabe o que esse texto está dizendo? Isto é justiça, santidade e redenção. Sabe o que está dizendo agora? Que após a cruz do Calvário, quem aceitou Jesus, entregou a vida para ele. A Bíblia está dizendo que agora você não cumpre a lei de Moisés, e mesmo não cumprindo a lei de Moisés, você é feito justo pela fé. Mesmo você não conseguindo andar totalmente sem pecado, a Bíblia diz que você é santo por causa de Jesus, e que agora, mesmo você não conseguindo cumprir tudo direitinho como manda a lei, a Bíblia diz que você está liberto. Não há mais maldição para quem está em Cristo. Agora você tem um novo Senhor, um novo remidor. Você não deve nada para o diabo. Sabe por quê? Porque tudo que está no nome de Jesus passou para o teu nome. Ele tem autoridade sobre enfermidades. Agora você também pode curar enfermos. Agora ele tem autoridade sobre demônios, para expulsar demônios. Agora você tem também expulso os demônios. A Bíblia diz que ele tem autoridade para fazer sinais e maravilhas. No teu nome também está registrado. E vou dizer mais uma coisa: isso não é porque Deus foi bonzinho com você, isso não é por misericórdia, é por lei.
é por lei. O que você tem, o que foi te dado, não é por misericórdia de Deus, não, é pela lei. Deus assinou um documento no cartório chamado Novo Testamento. Como que Deus pode ir contra a própria palavra que Ele deu? Como que pode um crente hoje dizer para mim que tem maldição hereditária, que tem maldição nisso, que o filho está amaldiçoado? Pelo amor de Deus, tudo isso foi cancelado, não por sua causa, não por sua obra, não porque você é bom, mas porque Jesus de Nazaré pagou a lei, cumpriu a lei, está consumado, consumado. Você é livre, livre da religião, você é livre da lei, livre da maldição. Ergue a tua cabeça, anda conforme você é, diz o Senhor. Acabou. Não existe mais maldição para quem está em Cristo. Isso é religiosidade. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra que está dizendo: não há mais maldição para quem está em Cristo. Aí você fala assim: pastor, é porque Deus é misericordioso? Não é. Não é por misericórdia. Não é. Porque a Bíblia fala assim, ó: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então ele pode voltar. Se fosse misericórdia, ele podia voltar atrás. É lei, querido. Deus não vai infligir a lei mais. Deus não inflige. O pecador da Bíblia é quem está em Adão. Quem está em Cristo não é mais pecador. Quem está em Cristo agora comete pecados, mas pela graça sois. Aí você fala assim: pastor Rodrigo, então eu posso estar liberado do pecado? Se você usar a graça para permanecer nos seus pecados, é porque a graça não te alcançou. Porque a cruz do Calvário te chama tomando cerveja, mas não te deixa bebendo cerveja. A cruz do Calvário te chama pornográfico, mas não te deixa permanecer pornográfico. A cruz do Calvário te chama adúltero, mas não permite que você permaneça no adultério. A evidência que a graça alcançou uma pessoa é que ela é transformada por Deus. A evidência de uma salvação é que agora eu quero servir a igreja, quero ter ministério, quero abençoar as pessoas. Eu mudei a minha personalidade, eu não fui apenas reformado. Agora tem gente que diz que é salvo, mas não tem evidência. Não há uma evidência que a pessoa é salva, a não ser vir para um culto de vez em quando. Não foi salvo. Querido, a graça é o maior poder do universo. Custou a vida de Deus. Escute aqui para mim. A Bíblia diz que você agora é justo. 1 Coríntios 1,30, vamos lá. Olha aqui, ó. Tudo que Cristo fez se tornou para você o quê? E você é justificado. Não deve mais nada. E quem fez? Aí você fala assim: mas se eu errar, está justificado. Pastor, e se amanhã eu cometer algum erro? Você está justificado. Pastor, mas se eu pisar na bola em alguma forma, está justificado. Aí você fala assim: pastor Rodrigo, pô, eu também sou santo? Sim. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que você é santo. Porque quem faz você santo não são suas obras, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Aí a Bíblia diz também que a redenção me alcançou. É a libertação. De que eu fui liberto? Da maldição da lei, das garras do diabo. Se manifestar um demônio aqui agora, eu tenho total autoridade, assim como Jesus teve e tem, para expulsar o demônio. Agora, sabe qual que é o problema? É que essa autoridade os irmãos acham que só o pastor tem. Eu não sei o que fizeram com a mente dos irmãos. Que lavagem foi essa que a religião fez? Que para expulsar um demônio tem que correr atrás de um pastor, como se essa salvação só o pastor da igreja tivesse recebido. É por isso que você vive na lei de Moisés. É por isso que a graça não te alcança.
Gente, é só estender a mão e falar: é minha. Esse negócio assim, deu um probleminha, chama alguém. Porque eu não sou. Você está entendendo que a pessoa quer fazer obras para conquistar Deus? É um tapa na cara de Jesus. Quando você adora pastor, você idolatra um homem, é como se fosse um tapa na cara de Deus. É como se você falasse assim: ó, Jesus de Nazaré, o que o Senhor fez por mim nessa cruz eu não aceito. Só o pastor da igreja tem. Idolatria. Permanece na lei. Por que permanece na lei? Porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento era só Moisés, era só o sacerdote. O povo não tinha acesso, o povo não tinha unção, era só Moisés. Então: Moisés, ora por nós, porque eu mesmo não tenho condição. Moisés, olha minha casa, ungir minha casa com óleo, porque eu mesmo não posso. Moisés, ora por mim. Moisés, sinta por mim, Moisés. Ou seja, você é o nosso Deusinho aqui na terra. Moisés. Meu amigo, aceita que você é justo. Meu amigo, sai da religião. Meus irmãos, sai da idolatria. Eu repreendo você em nome de Jesus. Eu te exorto em nome de Jesus. Sai da religião. Você quer ver religiosidade? Quer ver por que a pessoa perde a graça? Vem cá, Carlão, vem cá, Cleidney. Irmão Cleidney, está precisando de oração. Olha lá, diácono Carlos, só olha para o varão. A mesma coisa que aconteceria comigo e com ele, acontece com esse e com esse. Por quê? A salvação ali é para mim, é para ele, é para ele, é para tu, é para cá, é para ali. Não é só para um homem. Aí, ora por ele. Ora. Não prestou não. Não prestou. Eu quero o pastor. Eu quero idolatria. Vem idolatria, vem idolatrar. Idolatra, sobe no altar de novo. Ó, pastor, mas irmão, você já orou por você? Você quer de novo? Não serviu não. Aí vai o pastor. Isso é um tapa na cara de Deus. Olha, isso é bater na cara de Jesus. Isso é pendurar Jesus na cruz do Calvário de novo. O nome disso é catolicismo romano. Irmão, a Bíblia diz que os idólatras ficarão de fora. A Bíblia diz que todo aquele que idolatra uma imagem de escultura, ou quem quer que seja no céu ou na terra, está fora do reino de Deus. Queridos, é tão grave o que você faz aqui. Perdoa pela sinceridade. O que você faz aqui é tão grave, tanto quanto um católico se prostrar diante de uma imagem de escultura e adorar um ídolo de imagem. É asqueroso para Deus. É você, amém, é você falar assim: ó, só ele. Ó, tá de um jeito a igreja, que você pegar um cachorro aqui, pôr uma roupinha dele e falar: é pastor, dá um título, pastor cachorrinho. E alguém fala assim: se alguém vier aqui, pois é, o pastor gatinho no Rio de Janeiro. Tem um gato no Rio de Janeiro que diz que ele é pastor. E o povo vai no gatinho e põe a mão, você curado no gatinho. O pastor, a idolatria. Irmãos, que é isso? Irmão, você está dando tapa na cara de Jesus. Querido, sai da lei. Não existe clérigo, o pastor é apenas um. Ponha para mim Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha o quanto é loucura isso, o que fazem na igreja. Irmãos, se um dia de sábado tiver 4 células de toda a igreja, se você falar assim: se o pastor não for nessas células, ele está errado, isso é idolatria. Onde fica o restante? Olha aqui. Ele mesmo deu uns para. Então não é só pastor. Por que só pastor? Eu não entendo, nunca entendi isso no meio pentecostal. Gente, é nojento. Desculpe a franqueza, não quero magoar ninguém, mas eu preciso tirar você dessa religiosidade, senão você não vai alcançar a graça. Olha que deu uns para e outros para. Por que vocês não querem os profetas da igreja? Qual o problema? É a mesma coisa, o mesmo dom, a mesma unção. Está todo mundo aqui debaixo da unção ministerial, palavra da vida. O que está no Rodrigo também está neles. Por quê? Nós somos do mesmo ministério, a unção é a mesma. Aí ó, profetas e outros para. Então por que é só pastor? Onde vocês viram isso? Por que é assim? Desculpe a minha franqueza, por que é assim?
Qual o motivo que eu tenho que estar em todas as células? Por quê? Como é que cresce desse jeito? Como é que vai multiplicar células se o pastor tem que estar em todas? Vocês não são de Deus, é isso? O único a pessoa salva na igreja é o título pastoral. Aí está lá, ó, evangelista, e outros para, o mestre é doutor, querido. Que é isso? Que é isso? Onde te ensinaram isso, meus irmãos? Hoje um pastor me ligou e falou assim, o pastor Rodrigo do céu, um pastor disse para a irmã que se ela saísse da igreja dele, ela seria amaldiçoada por Deus, e que os filhos dela seriam mortos e seriam feridos com chagas e morreriam, porque ela está saindo da igreja. Gente, o que é isso? Que mundo nós estamos? Uma ovelha amaldiçoada, como? Se o próprio Deus dela já justificou ela. Não aceita isso, meus irmãos. Você é próspero, você é liberto, você é sacerdote real, você é ungido, você tem autoridade sobre as potestades, sobre os demônios. Assuma que você tem isso. Assuma. Eu te dei essa bronca hoje porque eu amo você. Eu te dei essa bronca hoje para você mudar a tua vida, para você assumir que te abençoou, em nome de Jesus.